Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Kasher. Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar sobre as grandes festas do calendário judaico, Rabino Dani. Estamos chegando na fase do ano onde nós temos aí várias festas acontecendo, mais conhecidas como as grandes festas. E vamos abordar esse tema da Torá, que é um tema recorrente, acontece em festas durante o ano inteiro. E a gente vai tentar trazer para as pessoas um pouco do que tudo isso quer dizer, por que as festas estão lá, como elas acontecem, as grandes festas chegando, o que a gente tem que ter de comportamento nessas festas, como a gente deve se comportar, como a gente deve ver essas datas, enfim. Explicações 4.0 sobre as festas do calendário judaico. Manda bala, Rabino Dani, é com você. Vamos lá. Nosso calendário, ele é composto de 12 meses e às vezes 13 meses. A gente acrescenta um mês a mais para poder juntar o calendário lunar com o calendário solar. Basicamente, o nosso calendário é chamado calendário lunar, e o calendário lunar difere do solar no sentido Sol e Lua. Sol é constância, a Lua ela é cíclica, quer dizer, ela cresce, desce, some, aparece, né, crescente, decrescente. E a gente é comparado à Lua, contamos conforme a Lua e somos comparados à Lua. Isso faz com que o nosso calendário, os meses do nosso calendário, oscilam. Então você tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza. Isso eu estou falando, todas as datas que são marcadas no calendário judaico, tem muito a ver com essa ideia da lua, sobe e desce, etc. Eu vou lhe falar até uma coisa curiosa que a gente nunca abordou isso. Se a gente for olhar, por incrível que pareça, isso aqui você vai até ficar assim impressionado, as festividades do calendário judaico tem muito a ver com o zodíaco. Por incrível que pareça... Lá vem. Tem muito a ver com o zodíaco. E eu vou dar um exemplo só, tá? Apesar que a gente já está queimando o filme, depois a gente vai voltar sobre as grandes festas. A Bíblia diz, a Torá nos conta que o primeiro mês dos meses do ano é o mês de Nissan. Tá certo? Porque é o mês de Nissan, que é o mês que saímos do Egito. A gente saiu do Egito no dia 15 de Nissan, né, que é bem no meio do mês. E o zodíaco, por incrível que pareça, começa com Áries. E Áries é o mês de Nissan. A pergunta, eu sei do lado judaico. Sim. Pergunta para qualquer outra pessoa, por que o zodíaco começa com Áries? Porque Áries começa o nascimento do povo judeu. Por que o símbolo do zodíaco de Áries é um carneiro? Porque é o cordeiro pascal. Na festa de Pesach tem um cordeiro pascal que tínhamos que trazer. Então, veja como as festas têm a ver com o zodíaco. Outra festa, por exemplo, a festa de Shavuot. Saímos de Pesach, que é a festa que comemoramos a saída do Egito. Cordeiro pascal, ok, Áries. Depois de 2 meses, tem até um mês de Iyar, tem o mês de Sivan. No mês de Sivan a gente comemora, que passa 50 dias da saída do Egito, a gente recebe a Torá no Sinai. Quando a gente recebe a Torá no Sinai, né, que é o terceiro mês dos meses do ano, então, depois que você tem Áries, você tem Touro, você tem Gêmeos. Por que Gêmeos é Gêmeos? 2 tábuas da lei que foram entregues. Olha só como que a influência dos meses e dos signos tem a ver com a festividade. Imagina, 2 tábuas da lei, Moisés e Arão oraram eles, etc. Tá? Então, a ideia de Gêmeos, né, que você tem uma tábua que fala relacionamento entre você e Deus, outra tábua você entre o relacionamento semelhante, as duas elas são iguais, elas eram gêmeas, tinham o mesmo peso. Então, olha só, a festa que a gente comemora o recebimento das tábuas da lei, então isso aconteceu no pronunciamento dos 10 mandamentos, foi no mês de Sivan. Como se não bastasse, vamos pular e vamos para cá. Então nós falamos Pesach, Shavuot e Sukkot. Essas 3 festas, já vamos chegar a Sukkot aqui. Pesach, Shavuot e Sukkot são as 3 festas que na época do templo sagrado havia um dever
de fazer uma peregrinação, que todos aqueles que moravam em Israel tinham que obrigatoriamente ir ao templo de Jerusalém. Essas são as chamadas as 3 grandes festas. Só que antes da festividade de Sukkot, no mesmo mês, que Sukkot é no dia 15 do mês de Tishrei, que é o primeiro mês do ano, só que 15 dias antes nós comemoramos o Ano Novo Judaico. O Ano Novo Judaico é no primeiro dia desse mês, do mês de Tishrei. Ali é a virada do ano, que é o dia que foi criado Adão. Adão foi criado, que é o 6º dia da criação. Quer dizer, o primeiro dia do ano judaico é o 6º dia da criação, quando o homem foi criado. E 10 dias depois, nós temos o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então você tem assim, Ano Novo, 10 dias depois, o dia do jejum de Kippur, 5 dias depois, a festividade de Sukkot. Essa festividade de Sukkot. Agora, a gente sabe que no Ano Novo, a gente é julgado. Todo homem foi julgado no Ano Novo. No dia que ele foi criado, ele falhou e foi julgado. E foi expulso do paraíso, no Gênesis. Então, isso ficou marcado como o dia do julgamento. No dia de Yom Kippur, somos julgados, selados e carimbados por livro da vida. Certo? Qual que é o signo desse mês? Libra, balança. Que é balança, que é julgamento. Não é brincadeira. É sério. Você inventa cada uma daí. Adoro. Vai, continua. Quem conhece isso? Não, ninguém conhece isso. Mas não é Nunca incrível. nem ouvi falar, quanto mais Não é incrível isso quando a gente vê? Olha só. Impressionante. Por que essa festa caiu nesse mês? Ah, o mês de Libra, o mês do balanço, o mês do não sei o que, tá lá. Qual que é o mês que antecede o Ano Novo? É o mês de Virgem. Virgem a gente procura estar puro, igual a mulher virgem, para poder entrar no Ano Novo. Porque quando você para pensar que nossas festas estão em determinados meses, não é à toa. Tem uma razão do porquê, fora a influência, estamos falando dos planetas, zodíaco, etc. Mas cada mês simboliza, tem uma energia, né? E, portanto, carrega uma data elevada ou uma data baixa. Então, às vezes, você pega, mais um exemplo, só por curiosidade, se você for pegar o dia que foi marcado, um dia de luto que está no calendário judaico, entendeu? Isso aconteceu no mês de Av, que é o mês que foi destruído os 2 templos de Jerusalém. Tanto o primeiro templo foi destruído no dia 9 de Av, e o segundo templo foi destruído no dia 9 de Av. E Av, qual que é o signo? É leão. E leão é o nome do templo sagrado. Nabucodonosor era chamado de leão, que ele que destruiu o primeiro templo. O templo era chamado como leão, porque ele era como se fosse um prédio, que era um leão agachado. Sim. Tá? E é o mês que a gente está falando que representa era o mês de fogo. Isso é uma coisa curiosa também. Os meses eles estão divididos assim em 4 elementos. Você tem 3 meses de terra, 3 meses de água, 3 meses de fogo e 3 meses de ar. E tem tudo a ver. Então você vê no mês de Av. Para quem perdeu, assista um Papo Caché do horóscopo. Os horóscopos vocês vão ver tudo lá. Tá tudo lá, bem explicadinho. Tá tudo lá. Com tabela e tudo. É verdade, a gente falou isso. E você tem lá, então você pega o mês de Av, né, que é o mês que a gente está falando, que é de leão, então ele é fogo. Então o Beit HaMikdash, o templo sagrado, foi consumido em fogo. Foi destruído, foi queimado o templo sagrado. Então, sabe, essa relação que a gente tem dos meses e das festividades no calendário judaico é um negócio assim, fora do comum. Quer dizer, é incrível quando a gente para ver. Nada é à toa. Tudo tem uma razão do porquê. Por um lado, você entra no primeiro mês e você tem 3 grandes datas, mais da metade do mês é festividade, você tem o Ano Novo, 2 primeiros dias do Ano Novo Judaico. Depois do 10º dia você tem o Dia do Perdão, depois você tem mais 7 dias de Sukkot, combinando com Shmini Atzeret, Simchat Torah, Acordes da Torá, etc. Pô, isso vai até o dia 21, 22 do mês. Né, do mês de em contrapartida, quando chega o próximo mês, não tem absolutamente nenhuma festa. Por isso ele é chamado de Mar Cheshvan. Cheshvan é o nome do mês e Mar é amargo. É um mês amargo, não tem festa nenhuma. Você está entendendo? E aí, quando você vai vendo a simbologia que tem, cada mês e cada festa que tem, está extremamente correlacionado com a época do ano e porque
Porque Acontecem naquela época. Porque acontece naquela época. Isso é uma coisa interessante. De qualquer maneira, uma das coisas maravilhosas que tem dentro, eu acho que a gente talvez abordou isso, talvez, que o nosso calendário, que é o calendário lunar, onde a gente se compara à Lua, é para mostrar que realmente é igual aos nossos batimentos cardíacos, o eletrocardiograma. É assim, sobe, desce, sobe. Isso é sinal que é a nossa vida. Ninguém espera que a gente seja assim. A gente sabe que a gente tem subidas e descidas na vida. Sim. E o nosso calendário nos lembra isso constantemente. Tem dias alegres, tem dia triste. Então, no calendário, nas festividades, assim, você tem uma festividade que você pode comer tudo em todo lugar. Tem uma festividade que você só pode comer tudo debaixo da cabana. Tem uma festividade que você não pode comer tudo, mas você pode comer em todo lugar, que é a festa de Pessah. Tem uma festividade que você não pode comer nada em nenhum lugar, que é Yom Kippur. Oscila. Sim. Oscila muito. Agora, uma vez eu vi uma explicação, Renato, muito interessante, que você vai ver logo no início da festividade, que diz o seguinte: quem toma conta da agenda do marido é a mulher. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: normalmente a mãe fala assim, vou ver se minha mulher vou ver se eu quero ir com a minha mulher, né? Vou ver se a minha mulher, vou ver se como é que tem um se ela negócio, deixa. é isso. Exatamente. Vou ver se eu quero com a minha mulher. Vou perguntar para a mulher se eu quero ir. Vou perguntar para a mulher se eu quero ir. Quem toma conta da agenda, a gente sabe que é a mulher. Da onde a gente vê isso? Deus próprio escreve isso na Bíblia. Deus fala o seguinte: olha, eu estou me unindo com vocês. A gente sabe que no dia que a gente recebeu os 10 mandamentos abaixo do Monte Sinai, ali teve um relacionamento entre nós e o Criador do Universo. É como se fosse o palio nupcial, onde a gente se uniu com o Criador do Universo, a chamada união de marido e mulher. O que Deus ele fez? Primeiro mandamento que ele falou quando nos tirou do Egito, primeiro mandamento que ele ordenou a gente como povo, falou o seguinte: quem vai determinar quando que é o mês é vocês. Se era Rosh Chodesh, quando é o mês, quando não é o mês. Como é que se determinava o mês na época? Precisava testemunhas ver que a lua nova chegou. Porque a lua no final do mês ela some e depois tem a lua nova, que a gente chama. Então a lua nova precisava testemunhas virem, e aí eles iam para o tribunal que determinava: hoje é o primeiro dia daquele mês. Então Deus já logo entregou o calendário na mão da noiva, que somos nós. Deus não determina nada, a gente vai determinar. E a gente fala para o marido: vai ter festa amanhã, hein? Não se esquece, tem casamento amanhã. Quem determina a festa e o relacionamento entre nós e o Criador, ou entre nós, entre o marido e mulher, entendeu? A mulher somos nós. Isso é uma coisa muito curiosa. Saindo desse princípio, desculpa que eu estou falando demais, pessoal, que saindo, porque depois a gente debate. Saindo desse princípio, vamos analisar o que ocorre agora nesse período que a gente está vivendo. E é uma análise completamente bonita, linda e diferente, que eu queria deixar aqui, só para a gente começar o nosso papo. A gente está no mês atual, no mês de Elul, próximo de Rosh Hashanah, último mês do ano. Elul é o último mês do ano, falando Virgem, Elul, último mês do ano. Famoso eu para o meu amado para mim. Existe uma parábola famosíssima e conhecida do primeiro Rebbe, que ele fala sobre o mês de Elul. Ele fala que o mês de Elul, que esse é o mês atual, é um mês que o rei está no campo. O rei está no campo é uma parábola que ele diz que normalmente o rei está no palácio. E quando o rei está no palácio, você não tem acesso ao palácio. É difícil você falar com o rei. Só pessoas muito íntimas, próximas do governo, ministros, são capazes de estar lá com o rei no palácio. Porém, tem um período do ano, que é esse antes do ano novo, que o rei ele vai para o campo. Quando ele vai no campo, ele vai não com roupa de rei, ele vai com roupa convencional, ele vai ver o povo. Vai ver o povo sendo o povo, no terreno do povo. Então ele vai, mostra a face sorridente para cada um e um. O rei está no campo. E lá você pode sair, conversar com o rei, falar o que você quiser, porque o rei está acessível à tua realidade. Tá certo? Logo depois desse período vem Ano Novo. Depois de 10 dias vem Yom Kippur. E depois vem a festividade de Sukkot, que a gente fica 7 dias na cabana. A gente festeja, uma festa muito alegre. Entendeu? E culmina com a festa
maior festa alegre, etc., que é a Simchat Torah, a alegria com a Torá. Quando a gente conclui a Torá, dança com a Torá e faz uma dança, uma festividade muito grande. Vem os livros e falam, sugerem o seguinte, uma coisa de doce, bonito, na questão da festividade judaica. Na verdade, aqui, esse ciclo que está vindo de festas assim, avassaladora, uma seguida atrás da outra, é um processo. E é um processo muito lindo do relacionamento que tem Deus para com o povo. Nesse mês atual, que o rei está no campo, ele está indo procurar a sua noiva. Ele está indo procurar a noiva. Ele veio procurar com quem ele quer casar. Que nação ele quer casar, ofereceu para todas as nações, se querem casar ou não querem casar. Bom, de repente ele encontra o nosso povo e ele oferece para a gente casar com ele. Nesse mês ele saiu, foi para o campo, etc. E a gente precisa responder se a gente quer ou não ser marido desse rei, porque afinal de contas é uma responsabilidade muito grande. É uma honra muito grande, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. E a gente fala para ele, vamos pensar, eu vou lhe responder já. Quando chega o primeiro dia do ano, que é Rosh Hashanah, a gente aceita. A gente aceita o convite e fala, o senhor é nosso rei, Melech, aceitei você como meu rei. Melech, Hakadosh, Melech, a gente fala várias vezes, rei, rei, rei. Aliás, a gente até coroa Deus como rei, aceitamos ele como marido, coroamos ele, tocamos as trombetas, olha só, olha. Então foi marcado que o noivado que acabou de acontecer. Aceitamos o senhor como rei, o coroamos como rei, se toca o shofar, aquela coisa maravilhosa, igual o rei foi anunciado, agora o rei encontrou a rainha. Marcaram a data do casamento. Quando eles marcaram a data do casamento, no dia de Yom Kippur. Yom Kippur é o casamento, o dia do perdão, é o dia do casamento efetivo entre Deus e o povo. Qual que é a prova que é o dia do casamento? No dia do casamento, está escrito que noiva e noiva jejuam. É um costume de noiva e noiva jejuar. Sim. E quando eles jejuam, é perdoado todos os pecados da vida dele. Costume muitos, no dia de Yom Kippur, vestir roupas brancas, igual a noiva. A noiva vai de branco. Nós somos a noiva, nós vestimos de branco. Então a gente está indo para o casamento de branco. Jejuamos o dia inteiro. Quando chega no final de Yom Kippur, de repente as portas estão fechando. O que quer dizer as portas estão fechando? As portas do ambiente mais íntimo do palácio do rei, que estava aberta, agora fecha. Está fechando. Por quê? Com você dentro, não com você fora. Nem lá, Yom Kippur. As portas fecham, só que agora é o momento da intimidade. Onde você está com o rei, olha, depois de um dia inteiro, depois do casamento, depois, você está... Loucura isso. É muito lindo isso, é muito lindo isso. Porque o pessoal fala, fechar as portas. Não, mas você está dentro, relaxa, você já entrou. Ou não relaxa, né? Porque agora o bicho pegou, agora lá dentro, você está lá dentro. Agora tem a relação íntima. Teve a relação íntima, depois do casamento, o que você faz? 7 dias, não é? Sukkot, são 7 dias de celebração, todo mundo vem, se alegra, todos os povos vêm, são as oferendas que são trazidas na festa de Sukkot, que são 70, que está ligado com 70 povos, lindo, maravilhoso, é verdade. Sim. Você traz e tudo, todo mundo celebra, depois quando termina todos esses 7 dias de festas, Deus fala para a rainha, fala o seguinte, eu quero ficar com você mais um dia. Depois que todo mundo foi embora, isso é Simchat Torah. É o dia máximo, que é nossa alegria máxima. A gente segura a Torá, abraça a Torá, beija a Torá, está amarrado, está conectado com ele. Porque é a alegria máxima, etc. Quer dizer, você pegou um processo assim desde o mês de Elul até o final desse Simchat Torah, você vai ver que o calendário ele tem um propósito, tem uma história, tem algo por trás. Entendeu? Tem uma conexão com a existência, é isso que você está falando. Isso eu estou aqui pensando, porque você está falando que as festas ela tem uma conexão com a existência do povo na terra, não é festa, vamos comer, comeu, acabou a festa. Não, pelo contrário, na verdade, isso aqui, se a gente conseguisse, quer dizer, eu agora estou ouvindo explicações que eu nunca ouvi, para falar a verdade, eu ouvi outras explicações, mas não essas. Mas você começa a ver que a existência marca a existência do povo na terra. Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui?
como Deus se manifesta nessas horas e o que quer dizer tudo isso. Muito interessante. E a influência, o impacto que isso tem em cada momento do ano. E isso se repete. Quer dizer, cada mês do ano, quando acontece aquela festividade, então tá naquele instante acontecendo aquele período que aconteceu uma vez na história. Nós somos um povo que guarda muito as histórias nos seus mínimos detalhes. É um mandamento, inclusive, né? Então, preservar a nossa história significa garantir o nosso futuro. Olha só como surgimos, o nascimento aqui, etc. Aquela famosa história, né, que uma vez Ben Gurion, né, ele foi falar para um cara que estava falando, não, nós somos daqui, né? Os caras estavam falando, não, história, porque não sei o quê. Aí ele foi perguntar para o cara daquele navio que foi fundar a América, Butterfly. Ele falou, escuta aqui, que dia vocês fundaram a América? 1800, não sei mais. O que vocês comeram naquele dia? O que a gente comeu, eu vou saber. Como você não sabe? Eu falei, meu povo saiu há 3.300 anos atrás do Egito e comeram a gente sabe qual foi o jantar. Foi o menu, a gente sabe. Foi o cardápio. Você vai falar o que é história pra gente? É verdade. Porque essas são as nossas festas. É uma maneira de você relembrar o que ocorreu em cada momento. É óbvio, chutei aqui uma das ideias de cada festa. Cada uma delas tem a sua profundidade, a sua conexão e a lição que a gente pode aprender. Em todos os estágios de cada uma dessas festas, nas suas nuances, que são os costumes que são realizados em cada festa e festa, porque cada festa tem vários costumes, são várias leis, vários preceitos que cada festa carrega, que tem um porquê, que nos ensina algo a lembrar, para perpetuar, que é um simbolismo muito grande. Tá? Além, você pega assim, pensa, saímos do Egito. Ah, tá bom. Mas pensa, por exemplo, saímos do Egito, mas é o nascimento do povo. E é a festa que nos ensina a pedagogia. É como se ensina uma criança que precisa ser reeducada. Entendeu? Você pensa, a boca fala. Tá. Aí você começa as nuances. Aí o limite é o céu, de cada festa. Quando você pega cada festa, tem uma bagagem muito grande. Você está falando, eu acho que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas não têm um único propósito. Eu não acho que tudo tem um único propósito. As coisas têm vários propósitos. Se você estuda, eu estudo para ser engenheiro. Não é só para ser engenheiro. Você estuda também para ter cultura, para chegar numa roda, saber bater um papo, porque matemática vai mudar a sua vida, porque você amanhã talvez vai trabalhar no mercado financeiro, vai aproveitar aquele conhecimento para ir para outra situação. Quer dizer, não é para um propósito único, não existe um propósito único, que na verdade muitas vezes você nem sabe qual é o propósito daquilo que você vai passar naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque está trazendo que as festas, elas trazem uma lembrança daquilo que aconteceu lá atrás. Sem dúvida, lá atrás. Ponto final, traz. E o ensinamento para hoje. Mas o que eu acho é que a vida do ser humano, fiquei pensando nisso agora, ela é marcada por ciclos. Tanto que a gente conta um ano, quando chega fim do ano, você vê todo mundo rojão, chega Rosh Hashanah, ou seja, na festa católica. Quer dizer, isso aqui acontece. Você vai no civil, a gente fala, todo mundo ciclo. Como falamos de 40. A gente fala de idade. Todo mundo marca a sua idade, porque quer saber. Todas as vezes que tem um aniversário de falecimento, você lembra faleceu aqui nessa data, mesmo que o cara não é judeu, não tem nada a ver. Fala, hoje é o dia que faleceu meu pai, hoje é o dia que faleceu minha mãe, hoje é o dia que faleceu meu avô. Quer dizer, as pessoas guardam os ciclos da vida, porque esses ciclos, na verdade, eu acho que eles fazem a gente um pouco se sentir vivo, porque você vê o ciclo acontecendo, você vê mais um ciclo, mais um ciclo, mais um ciclo. Sim. É como de noite. Sim. Você vem, mas você vê de novo. Agora vem de novo os dias, vem de novo a noite, vem de novo o dia, vem de novo a noite. E você vai vendo os dias passarem. Você sente essa virada e essa passagem. Então tem a história que você está trazendo, que sim, tem uma coisa muito pesada e muito forte. Tem o simbolismo, que aí eu acho que é aí que marca o ciclo. Para mim, a minha opinião, assim, que eu fiquei pensando agora, é aí que vai marcar o ciclo, porque é a mesma coisa que eu falei de um ano disso, de um ano daquilo. Então ele vai marcar o ciclo. Mas também chega um momento da reflexão, igual quando você faz anos, você fala assim, bom, agora eu tô ficando mais velho, então agora vai ser. O que vai ser? Como vai ser isso aqui? Então esses ciclos, eles te fazem pensar. Sim. E agora o que está vindo é que Deus marcou pontos
para você refletir sobre determinados assuntos em determinados momentos. Exato. Então agora é teu momento de refletir sobre como você pode ser uma pessoa melhor. Isso. Agora é o momento de você refletir sobre o que é estar aqui de verdade. O que significa você ser um ser humano de verdade. Na outra ele vai e fala assim, meu, o que significa você ser o cara do mal? Para um pouco, pensa, meu. Pede desculpa, cara. Sim. Para você, para os outros, para todo mundo. Sim. Na outra ele fala, pô, vamos festejar. Agora vamos festejar. Agora para de choramingar, cheira de chororô. Agora é festa. Isso. Muito legal isso. Isso é muito interessante. Porque, muito. Essa é a diferença do Sol para a Lua que a gente estava falando. O Sol é constância. Está sempre lá. O calendário solar está sempre lá. O Sol lá sempre inteiro, está livre inteiro, está lá, não muda. A Lua muda. A Lua depende da luz do Sol, se ela está mais longe, mais perto. Então essas nuances é a festividade do nosso calendário que foi entregue para a gente determinar. É por isso que eu falei que Deus marcou, porque veio na Torá as datas. Sim. Tem lá a data que é cada e a gente determina quando que elas são, mas é para refletir naquele período alegria, tristeza, entendeu? Fome, jejum. O tema daquele momento. O tema daquele momento que repete anualmente com uma lição adicional que você está vivendo naquela instância. Uma vez eu falei para você, a gente estuda a Torá todos os anos. Quando a gente estuda a Torá todos os anos, a gente volta. Sim. Volta no mesmo ponto. Eu falei para você, Dani, a gente volta no mesmo ponto. Foi logo no começo, quando eu comecei a frequentar. Aí você falou, sim, mas cada ano você vai ver ela de um jeito diferente. E é uma verdade. É uma verdade. Sem dúvida alguma. Então é isso, quer dizer, o ciclo volta para você repensar num outro momento da tua vida. Sim, quando você já está com uma outra cabeça. Você já não é a mesma pessoa. Já não é a mesma pessoa. Sim. Não é nem isso aqui. Eu diria, isso é chamado Rekev. Quando você circunda, quando você está subindo o cume de uma montanha, cada giro que você completa, você deu o giro total de 360. Só que agora você está no nível mais elevado. Sim. Você está no andar de cima, meu amigo. Você está vendo as coisas de uma maneira completamente diferente. Sim. Entendeu? Porque um ano se passou, espera-se que você tenha aproveitado ele, que você está vendo ele. Sim. Tem pessoas que aproveitam para ver de cima, tem pessoas que não dão um grande ver por baixo. Acontece. Então, mas que o ciclo ele está aí e que aquele período está acontecendo e que você tem que aproveitar a energia daquele momento que foi marcado para ser celebrado, porque está ocorrendo agora. Isso está ocorrendo agora. Isso é fantástico. Parar teu dia. Minha próxima pegada seria essa aqui que você falou agora. Como você, ser humano, qualquer um da vida, aproveita a fase da vida que você está vivendo. Porque você vai para um momento de renovação. Certo. 31 de dezembro, o cara vai para a praia. Você fala, eu vou lá porque eu vou comemorar. Sim. O ano vai virar. Como ele aproveita aquele momento? Porque agora vai vir o Rosh Hashanah. É a virada do ano. Como você vai aproveitar esse momento? Você vai aproveitar com a virada mesmo? Você vai sentir essa renovação em você? Tem um momento que você pode agora refletir. Deus te provocou, falou, vai agora, pensa um pouco nisso. Isso. Tem gente que ele fala, que saco, vou ter que ir lá. Ai, meu pai vai estar lá, eu vou ter que ir lá, meu avô vai estar lá, aí eu vou lá. Isso acontece dia 31 na praia do mesmo jeito. Sim. O cara fala, que saco, vou ter que ir pra praia, pegar aquele puta lotado, trânsito, lotado, não tem água, não tem comida, não tem... Às vezes o cara fala, cara, pô, é um momento bom para eu refletir. Porque acontece essa reflexão nesse momento que você pode fazer. Em cada momento que as festas vão aparecendo, sim, você deveria se entregar para essa reflexão. Exato, é isso que eu quero dizer. Exato. Mas as pessoas fazem. Porque muita gente passa... Foi, acabou. Nem sabe o que aconteceu. Cumprir por tabela. Mas isso aqui... Agora eu vou te falar outra uma coisa. Outra coisa. Não, você está trazendo... Isso é muito, Dani, isso é muito importante, cara. Se você não se dá a chance de refletir durante a sua vida, em momentos, sobre situações da felicidade, da tristeza, como é que você vai se entender? Como é que você vai entender a vida que você leva? Aí você não vai entender mesmo, porque quando chega a tristeza, você também não teve nem momento para refletir naquilo. Na verdade, você não quis entender. Você não quis entender. Você não quis buscar a compreensão, é diferente. Está no teu livre-arbítrio, você não quis entender, então não reclama amanhã. É isso. Se você refletisse, você ia estar diferente. Isso é muito profundo. Mas é igual o aluno que passa e não passa de ano. É uma opção dele. A matéria é para todo mundo igual. Mas quando você sim se permite refletir, você vai comemorar a data que for de uma maneira extraordinária, inesquecível. Você nunca vai esquecer, você não tem noção do que eu senti naquela hora.
Você se permitiu Sabe? refletir. Você imagina um torcedor de um time de futebol que ele vai para o jogo da final. Ele vai, comprou esse ingresso, ele torce pro time, ele vai lá, não importa que time, eu nem vou falar time porque não muda nada. Aí vai lá, compra o ingresso para a final. Você imagina que ele vai lá, porque ele gosta do time. Aí ele vai lá, o time ganha. E ele, sabe o que ele faz? Ele senta no chão e fala assim, eu tô tão deprimido. Eu tô tão deprimido, minha vida tá um caos, minha vida tá... Agora, filho, seu time acabou de ganhar, você não vai pular, você não vai gritar, você não vai ficar feliz. Não é hora de... Não é a hora. Você vai ficar ali, meu Deus, minha vida, meus filhos, minha mulher. Pô, você foi no jogo, meu, você pagou o ingresso, meu. Entra lá, curte esse momento, vai passar. Amanhã teus filhos vão estar lá, você vai ficar deprimido amanhã. Mas hoje aproveita. É isso que eu quero dizer. A festa, do jeito que você está trazendo, as suas explicações, quer dizer, as datas, se entrega. Porque tem tanta coisa bonita pra você tirar disso. Muito. Tem mesmo, não é papo furado, Dani. Tem mesmo, meu. E você ainda está trazendo que tem ligação com a energia, com o horóscopo, com isso, com aquilo. Quer dizer, você está tentando convencer a pessoa aqui hoje, para quem vai ouvir nosso Papo Kasher, de que não é stam, como fala stam? Não é à toa. As coisas não estão ali acontecendo à toa. Esses momentos foram marcados porque são momentos muito fortes. Tem que aproveitar a energia do momento. E acontece. E o próprio fundador do Hassidismo, o Baal Shem Tov, então ele diz o seguinte, que a gente, ele traz uma explicação, tem uma explicação, a explicação simples do Talmud, tem uma frase do Talmud que diz assim, quem lê a história de Esther de trás para frente, não cumpriu a obrigação. Entendeu? Se você leu a história dele, né? Ele falou, o que quer dizer ler de trás para frente? Então ele explica para o Baal Shem Tov, quem lê a história de Purim e pensa que é uma coisa que aconteceu lá para trás, e não tem nada a ver com aqui para frente, não sabe o que está lendo. Porque o que aconteceu lá, diz ele, em todas as festas, volta a acontecer nesse momento a mesma coisa, a mesma energia, porque esses dias são lembrados e acontece e reacontece. Muito forte isso. Quer dizer, uma data marcada como redenção é redenção para todo sempre. Então aproveita aquela data, aproveita aquela energia, porque ela está cheia, ligada disso. Então, se você está na tua celebração da Páscoa judaica e você está lá irritado porque tem que ler tudo aquilo lá, e você não está celebrando a festa, você não está pegando a energia que aquela luz está tendo. Você poderia ter um momento tão lindo para poder aproveitar aquele contexto, aquela situação, e você vai perder. Vai perder por falta de... E eu não culpo a geração. Eu não culpo a geração, porque é falta de instrução, não teve oportunidade de acesso ao que representa, o que significa, não teve uma pessoa convincente para poder explicar, tem uma pessoa chata que lhe obriga a você ler sem entender, então faz da cerimônia uma coisa pesada. Tudo isso acontece, é real, a gente sabe que nas casas acontece e ninguém aguenta. Mas se você tiver a oportunidade de passar num local onde fazem a festa como tem que ser, né, e com as explicações adequadas, eu te garanto que você vai ter uma noite extremamente agradável. Mas é igual eu aqui, quando você fala as coisas eu fico surpreso. Né? Você traz coisas que eu fico surpreso. Sim. E essa surpresa, ela também acontece quando você vai saber a verdade de cada festa, cada momento que você vai passando. É o que acontece nesses ceders, né, nessas festas da noite da Páscoa judaica, que a gente faz ceder, que é de comunidade, e cada vez que você fala assim, Paulo, eu falo, pô, mas aí é legal. O que você está contando é bacana. Agora eu gostei. Porque você está tirando a lição já mastigada para a pessoa. Sim. Sabe o que esse cara estava falando lá atrás? É isso para você hoje. É isso que ele está falando. Para a vida real. Para a vida real. Eu falei, não acredito. Está indicado nessas palavras? Tá. Olha a luz dessas palavras. Você está entendendo? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, a gente está próximo de Rosh Hashanah, sei lá, toca um chifre, vou ficar escutando agora, e um negócio que não tem nem som agradável, porque não é que tem uma melodia, é um som, não é? O que representa isso? O que você lembra isso? O que representa? Representa o âmago da pessoa, o choro, o grito interno que é da pessoa, sabe que ele está clamando e pedindo para o Criador do Universo, como o Pai, ele vai atende o teu choro de uma criança que está desesperada, pedindo para ele acolher, e ele te acolhe porque ele te ama, etc. Sabe? Ele representa uma coisa muito mais profunda.
Sabe aquele grito interno que vem, aquela voz que vem de dentro, aquele sopro, sabe? A divisão do primeiro, segundo e terceiro toque, Abraão, Isaac e Jacó, que representa os patriarcas que vêm, que te acolhem, e todas as coisas que estão escritas lá. Aqui. Então você surta, você estuda, e você entende o que está acontecendo lá no jogo, não é um pupupu, não é não. Tem coisa aí, amigos, ou se tem. E é maravilhoso o estudo a fundo dessas coisas, é incrível. Eu acho que aqui tem um ponto aqui bem complexo. A gente, dentro da religião, e eu acho que todas têm a mesma questão, a nossa também, nós temos a Torá, e para quem acredita em Deus, qualquer pessoa que acredita em Deus, se ele acredita, ele deve acreditar que Deus atua no universo. De alguma maneira ele atua. Seja quem for, do jeito que for, da forma que for, todo mundo que acredita em Deus deve acreditar que Deus atua aqui de alguma maneira. Mesmo que a gente não saiba como, mesmo que a gente não tenha a menor ideia como ele se manifesta, certo? Supostamente a gente não conseguiria ver. Tá bom. Só que o que você está trazendo é que não é simbólico. Quando vem as festas que estão sendo escritas na Torá, elas não estão simbolicamente escritas ali. Elas têm um propósito de elas estarem ali. E esse propósito de elas estarem ali vão começar a explicar como Deus atua no mundo. Ele fala para você, agora é hora de refletir, agora é hora de você... Agora é hora de você aprender como você educa seus filhos, agora é hora de você botar luz na sua vida, porque esse é o momento de energizar a sua vida com luz, agora é o momento... Só que se a gente quiser levar isso como, acender vela, saco, aí não. Aí você não está usando. Igual por mais que matemática seja a coisa mais chata do mundo, para algumas pessoas, eu não acho, mas tem gente que acha, matemática é a coisa mais chata do mundo, ninguém pode negar que os teoremas funcionam. Ninguém pode negar. Eu não gosto, mas se você desenha um triângulo, o triângulo tem uma fórmula, aquilo lá chega porque... cateto e hipotenusa aqui, meu. Entendeu? Tipo, mas eu não gosto disso. Se você gosta ou não gosta, ninguém tá te perguntando, o triângulo que você desenha tem uma fórmula que põe ele de pé. Entende o que eu quero dizer? Então, quer dizer, se Deus deu a Torá e ele colocou as coisas nessa ordem e desse jeito, e com as festas acontecendo nesses momentos, e você está trazendo isso hoje e eu estou me provocando e provocando os outros a respeito disso, é porque aquele momento é o momento desta situação. É o momento de você se entregar para esta situação. Da mesma maneira que você, dentro de um ciclo de falecimento de um parente querido, tipo, meu pai faleceu, quando chega a data, eu faço uma reflexão. Pô, pai, que merda, né, meu, que isso foi. Então, a gente triste, vou acender uma vela para você, vou dar uma refletida aqui. Então, é a mesma coisa. Deus está te falando, cara, agora é o momento de você fazer para agora, porque você trouxe uma coisa que é tão forte, Dani. O mundo está preparado para aquilo naquele momento. O horóscopo fala que é isso. A data fala que é isso. O mês fala que é isso. É isso. Entendeu o que eu estou falando? A energia. Todo mundo está conspirando para aquilo. E você está... Não desperdiça. E você tá... Exato. Não desperdiça. Mas, interessante. Ao mesmo tempo, eu afirmo e digo para todos os ouvintes, continue fazendo mesmo sem entender e mesmo de cara feia. Porque... querendo ou não, beneficiado você vai ser, mesmo que você não reconhece. Porque a luz vai te alcançar, mesmo que você não entenda como. Sim. Quer dizer, mesmo se você vai lá, gastou para dar um beijinho na titia, não sei o que mais, etc., e você vai lá e fez o que tinha que fazer, mesmo que você não compreende ainda, tudo bem. Uma pena que você perdeu a oportunidade de sentir aquilo da maneira profunda, que não é para qualquer um, é difícil, e cada um sente... de acordo com o conhecimento dele, porque o conhecimento gera um sentimento, né? Sentimento, que a gente já falou várias vezes que o sentimento vem através da mente, de acordo com o teu conhecimento, você vai gerar um sentimento. Então, se você está desprovido do conhecimento, e você simplesmente está indo mais por obrigação, mesmo assim faça. Então, da mesma maneira que você escova o dente todo dia, que você come todo dia, às vezes você faz isso assim, mesmo por inércia, no automático. Está valendo, porque a energia está sendo acionada. Se você sente ou não, isso é importante, quer dizer, de a gente pegar. Porque, querendo ou não, que aquilo funciona, funciona. Você não pode não acreditar, mas tudo bem. Não faz diferença, porque na prática,
aquilo está acontecendo, se a gente pudesse medir, você iria ver. Eu vi uma coisa, você me falou essa teoria da hipotenusa do catecismo, você viu essa daqui? Quer dizer, a gente pensa que foi Pitágoras que falou essa regra, não sei o que mais, etc. Isso já está escrito na Torá a long time ago. Você sabe que a Birkat Kohanim, as bênçãos dos Kohanim, está lá a teoria de Pitágoras. Que a primeira frase tem 3 palavras, depois tem 5, depois tem 7. Então, se for fazer o cálculo das letras, etc., dá exatamente que a soma dos catetos é igual a hipotenusa. Enfim, isso está nas bênçãos dos Kohanim, mas isso deixa para uma outra hora. Esse é um negócio fantástico. Você que é Kohen, você vai gostar de ver isso. Qualquer dia desse te mostra que é um negócio assim fantástico. Quero ver mesmo. Até isso. Quer dizer, você está falando, está escrito isso aqui também. A gente já encontra isso nos versículos dos... Não, a gente está trazendo esse assunto das festas judaicas, do calendário judaico, e você trouxe uma coisa muito linda, não é uma historinha, não é faça, tem que fazer, vai lá, sua avó vai ficar feliz, teu pai vai ficar feliz, não importa, faça, mesmo que você não entenda, eu concordo, isso eu concordo sempre, aliás, isso é verdade, põe diferente se você não entende, põe também, tudo põe também, porque isso vai te fazer bem, ponto final. Que é o mundo da ação. A gente não é obrigado a entender o que a aspirina faz no corpo, mas quando fala toma que vai melhorar, você toma, você lá, engole. Mesmo que você não entende. Mesmo que você não entende, toma. Porque funciona. Exato. E aí, sem dúvida que funciona, a gente sabe disso. Mas eu acho interessante você trazer que não é à toa, é uma composição... que tem a sua lógica no seu determinado momento, mais do que pensado. A engenharia é perfeita, a engenharia é feita desse jeito. Sim. E ela envolve muito mais do que só o que a data está fazendo ali naquele momento. Tem outras coisas que estão ali muito importantes. Muito. Então, assim, eu acho o fato de a gente não saber o que isso quer dizer, torna numa história contínua que depois veio... Historinha, a mesma coisa, já leu a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, o que eu sugiro é que as pessoas sejam um pouquinho mais curiosas. A gente aqui, sem querer, eu nunca fui curioso a esse ponto de entender tudo isso que você está explicando. Algumas coisas eu sabia, outras não sabia. Mas, de fato, se você for um pouco mais curioso sobre as matérias da vida... Você vai ver que muitas delas... Aliás, é engraçado, você falou um negócio esses dias atrás. Um cara X, não importa quem é, mas você falou assim, ele estava... A mãe dele falou que ele estava indo num lugar para tentar se energizar. E ele ia em algum lugar, sei lá onde, se era budismo, se era espiritismo, sei lá, ele ia em algum lugar. Aí a mãe dele falou, pera um pouquinho, por que você vai na sinagoga? Cara, você é judeu, vai na sinagoga, meu. Você nem tenta, vai na sinagoga, bota tefilim, reza com os caras, vê lá, de repente... Você tem tua origem, né? Entendeu? E de repente, ele vem todo dia. Entendeu? Porque, começa a mexer na pessoa. Ele não tem nada, o cara, né? Vamos deixar claro que era só uma deprê momentânea da vida dele. Ele não tem nada. O cara vive bem, tem dinheiro, tem família, tem tudo, tem filhos. Tá tudo bem, o cara tá tudo bem. Não é, né? Porque a gente fala, não, ele deve estar morrendo. Né? Ele não tá morrendo. Não. Ele realmente estava procurando uma energia aí. Tem ninguém doente lá. Né? Exato, o cara tá bem, mas... É porque o cara, às vezes, a gente esquece que às vezes as respostas estão mais perto da gente do que a gente imagina. Isso que eu acho forte, sabe? A gente procura o mundo inteiro, você vai procurar em volta ao redor do tudo, mas você esquece que você mesmo tem um monte de coisa do teu lado que você nem conhece, nem sabe, não sabe como funciona e não tem a ver, isso aqui, meu, não tem a ver com o povo. O povo tem a ver com você, meu. Não é o povo. Não, porque aí o povo... Parece que não é você, parece que o povo foi lá e o povo... Não, cara. É pra você. É pra você parar. É pra você pensar. Pra você curtir. Pra você refletir. É pra você. É pra dentro de você. Cara. Eu vou lá e vai estar todo mundo lá. E vai ter todo mundo lá. Não é o todo mundo. Não. Essa história não é de todo mundo. Essa história é tua. Claro. A história é dentro de você. Loucura. Tem Loucura. Uma passagem que combina muito com o que você está falando agora, principalmente esses últimos... conta essa história muito bonito. Tem um vorto do Rebbe Nikotsk, de outra linha. Tem uma das porções da Torá que chama Re'eh.
veja. Então lá está escrito, veja, eu estou lhe dando hoje a bênção e a maldição. Então está escrito, Re Anochi, veja, eu estou dando. Então o Rebbe de Kotz fala o seguinte, não leia, veja, eu estou dando, veja eu, olha para si mesmo. Você fica olhando para todo mundo para fora, você tem que aprender a olhar para si mesmo. Re Anochi, veja você mesmo, aí você vai entender. Uma vez um cara passou na frente do Rebbe, falou, Rebbe, eu gostaria muito que você me mostrasse aonde que está Deus, eu queria achar Deus. O Rebbe falou, achar Deus está dentro de você. O Rebbe apontou para ele, está dentro de você que você está indo procurar fora, está dentro de você, você tem energia divina, introspecção, veja você mesmo. Então conta a história que a rainha Elizabeth II, sabe, que faleceu, né, há muito tempo atrás, em 2022, mas a história bonita, essa história muito bonita. Quem conta, dá para ver na internet, o próprio bodyguard lá, o segurança dela. Chamava, acho que é Richard Griffin, o nome dele. Era um segurança dela nos últimos 14 anos da vida dela. E ela costumava sair alguns fins de semana, ela ia para uma casa que ela tinha na Escócia. Saía de Londres e ia para a Escócia, na casa em Balmoral, não sei como é que chama lá. E ela ia para casa lá, e ela gostava durante o dia de fazer piquenique. E ela saía junto com ele, e ela usava lenço, porque ela não estava na rainha nas suas férias na casa da Escócia. Então ela saía para um parque que estava lá na frente, e ela saía com o cara, obviamente com segurança. E ela estava rodando lá o parque para poder fazer piquenique, normalmente não tinha absolutamente ninguém, mas de repente apareceu 2 caras com mochila nas costas, que eram esses mochileiros que escalam montanhas para lá e para cá, estavam na Escócia, de repente encontraram, imagina uma velhinha com um senhor atrás. E vai, papo vem, papo vai, não sei o que mais, fala, puxa vida, ó, tudo bem, não sei o que mais, de onde vocês são? Né? Aí ela falou, não, eu sou de Londres, há muito tempo que você vem para cá? Eu falei, eu venho aqui desde criança, né? E obviamente ela logo entendeu que... Os caras não reconheceram. Os caras não reconheceram a Elizabeth, na Escócia. Nem poderia imaginar. Nem poderia imaginar, Exato. mas não poderia imaginar mesmo. Ela falou, mas faz muito tempo que você vem para cá? Aí a Elizabeth, faz 80 anos que eu venho para cá. Eu falei, puxa, 80 anos você vem para cá, você é de Londres? Ele falou, com certeza você deve conhecer a rainha, né? A rainha Elizabeth. Ele falou, olha, eu não conheço a rainha, mas ele está sempre com ela. E eles não entenderam. Ele falou, puxa, é verdade que você está sempre com ela? Ele falou, não, é. Isso o cara está contando. Tem um vídeo dele contando. Ele falou, não, e a rainha, super humorada, ele falou, olha, eu não conheço a rainha, mas ele está sempre com ela. Ele falou, é verdade que você está sempre com ela? Ele falou, não, é verdade. E como que ela é? Qual que é o temperamento dela? Ele falou, ela é meio birrenta, mas ela tem um bom senso de humor. O cara respondeu, né? Eles começaram a rir. Aí o cara nem titubeou. Os 2 lá falou o seguinte, minha senhora, você pode tirar uma foto da gente com o cara? Aí Elizabeth pegou a foto pra tirar com os caras segurando. Com segurança. Com segurança, não sei o que mais, etc. Aí depois ele falou, não, agora vamos tirar uma foto com a senhora, né? Então tiraram a foto com a senhora, tudo não sei o que mais, eles se despediram, tudo não sei o que. Aí Elizabeth falou o seguinte, quanto eu daria para ser uma mosquinha para ver quando eles vão mostrar essas fotos e vão contar a história que eles estavam não. Imagina. Primeiro eu conto essa história, porque essa história é muito bonita agora nesse período. Tá vendo? A rainha, ela chega, às vezes você está com o rei, você está com Deus do teu lado e você não sabe. Você está procurando o outro que dá assessor, etc. Ele está dentro de você. Você estava com a rainha, você está procurando agora o assessor. Você nem sabe com quem você está falando. Às vezes ele está te acompanhando e você nem reconhece que ele está junto com você. A gente está num período do ano que a gente vai entrar agora no Shoshanai Kippur, sabe? Deus está com a gente. Sabe? A gente não precisa ficar procurando outros lados. Eu tenho visto vários vídeos do Rebbe que estão aparecendo agora nessa época. Porque, obviamente você vai entender por quê, enfim, porque eu estou citando isso. Porque são vários videozinhos que estão aparecendo dele no Instagram, que tem gente indo lá pedir brachá para ele. São vários vídeos, vários. Já vi uns 6, 7. E as pessoas chegam lá para ele, eu venho aqui para pedir brachá para trabalho. Aí ele falou assim, mas por que você não pede para Deus? A Mela gosta dele, falou, Deus está no campo. Está no campo, é. Pede para mim agora. Fala. Agora não, agora fala com ele. Ele está aí. Ele está aí com você, Ele está aí. Ele viu vários desses, não foi eu te falando? Viu uns mais de meia dúzia. Que ele falando para as pessoas, não é para mim agora vai, Deus está aí na tua frente, cara. Aí tem uma senhora que falou, mas como eu vou falar com ele? Ele falou, é só falar, ele está na tua frente. Ele não precisa gritar. Ele tá. Exatamente, ele falou, não, é só você falar, ele está na tua frente, pede. Ele falou, pede, aproveita. Então, assim, realmente ele vivia com isso, quer dizer, ele sentia isso. E a ideia da história é essa. Primeiro
Primeiro, a primeira lição da própria rainha, ela falou assim, olha, eu não estive com ela. Às vezes você tem que reconhecer quem você é. Às vezes a pessoa não sabe quem ela é. Ela não sabe o potencial que ela tem. Ela falou, eu não sei, eu não estou com ela, ele está com ela. Eu falei, como não está? Você é ela, reconhece quem você é, saiba quem você é, o potencial que você tem. Você tem um divino dentro de você. Você não tem. Aproveita e emenda com a hisória do Rabino Zusha, que esse aqui você vai contar melhor que eu sei que me contou. Qual das? Quando ele chegou lá em cima. Tá certo. O Rabbi Zusha, ele sempre dizia o seguinte, se você vai me dizer... Ele sempre se preocupava, né? Ele falava o seguinte, eu tenho uma preocupação que depois dos 120 anos, porque eu sei que eu vou ser julgado lá em cima, e se Deus me perguntar por que eu não fui Moisés, tudo bem, eu não sou Moisés, eu não estou preocupado, eu falo que eu sou Moisés. Ele vai perguntar por que eu não fui Arão, irmão de Moisés, eu vou ser o irmão de Arão, não é você irmão de Arão, não tem nada a ver com ele, essas pessoas, mas quando Deus vai perguntar por que eu não fui o Zusha, o que eu vou responder para Deus se eu não fui aquilo que eu podia ser? O que eu vou responder quando ele vai me perguntar por que eu não fui quem eu deveria ser? Então, por isso a pessoa precisa saber quem ela é, saber o potencial que ela tem, sabe que Deus está contigo, sabe? Você precisa saber, veja a si mesmo. Então, em vez de se autoflagelar, em vez de se menosprezar e se fazer de coitado, e de, sabe, falar, eu não posso, eu não consigo, não é verdade. Acredita em você uma mesmo. vez, uma amiga minha foi te perguntar, aliás, eu que fiz ela te perguntar, porque ela veio falar para mim que tem uma parte na reza, no Shemona Esrei, na Midá, da parte da manhã, não, todas na verdade, né? Todas na Midá sempre, na Midá todas as Midá tem, que fala para você, dos inimigos, que você tem que lutar contra meus inimigos, ataca meus inimigos, ou tem que lutar contra os inimigos. E ela falou, eu não acho isso certo. Ela falou para mim, eu não acho certo, porque no meio da sua reza mais profunda você vai pedir para atacar seus inimigos? Ela falou, eu não rezo, eu pulo. Ela falou, pula essa parte. Eu não acho justo. Eu não acho que tem que fazer mal para ninguém. E eu não tenho que pedir para Deus para fazer mal para ninguém. Eu falei, olha, eu não sabia o que queria dizer. E fui aprender por causa que eu falei para ela. Eu falei, olha, se você acha isso, vai falar com a Rabino Dani. Porque ele vai te explicar que provavelmente não é isso. Eu não sei o que é, mas você pergunta para ele. Ele vai te explicar o que é. E você deu uma resposta, eu vou falar porque isso me tocou muito. Porque você falou para ela, mas de que inimigo você acha que ele está falando? Você está falando sozinho, da tua má inclinação, da tua Rolar Shem, Kerega e Ovedo. Né? Os inimigos teus dentro que te atrapalham. Para lutar contra os teus próprios inimigos dentro de você. Eu sei, isso é a coisa mais linda do mundo. Não, mas é uma verdade. Porque a gente não faz isso, Daniel. A gente não faz isso. A gente não pode dar. A gente deixa eles tomarem conta. Não pode. E aí, sabe o que você faz? Em vez de você tentar entender o que são as festas, você critica. Sem saber, você critica. Você não... Na verdade, quem está falando isso são os inimigos. É verdade. Não é ele próprio, ele está inteiro. É verdade. Claro. É isso que eu estou falando. Você, na verdade, deixa o inimigo agir em você para ele poder falar para você que isso aqui não é nada. A tua essência. Olha só o que você está explicando hoje. Isso aqui é uma explicação nítida. Eu nunca tinha ouvido, hein? E olha que a gente convive. Eu nunca tinha ouvido falar isso. E esse negócio da reflexão em cada momento do ano, que você tem uma reflexão diferente, e às vezes é triste, e às vezes é alegre, às vezes é faz isso. Parte, é um porque essa é a sequência da vida. A vida é a assim. energia daquele momento. Então, se eles falam que do primeiro dia de Av até 9 de Av é um período que a gente, o nosso masal, nosso destino não está bem, não faça coisas, porque não é bom. Está escrito que não é bom, então por que você vai fazer? Então você vai me perguntar, devo fazer isso aqui nesse período? Não, os sábios falam para não fazer nesse período. E aí aquele período do ano maravilhoso, é bom, porque existe energia que está um fluxo positivo. Então o nosso calendário, ele está realmente desta maneira, quer dizer, ele está muito bem posicionado os dias e as festas de acordo com as energias que eu... Mas o mais importante é que oscila. Isso que eu acho que o mais importante de todo o papo que a gente está falando é... Que a vida oscila. Isso, eletrocardiograma. Sabe, não pode pensar, você só para cima. Não, cara, a gente falha, a gente desce, a gente está tudo bem, desde que você conhece e aproveita as suas falhas e cresça, etc. Porque faz parte. Eu vi no Instagram, porque é a nossa nova televisão, né? Onde a gente vê as coisas acontecerem, mas, enfim. Eu vi uma mulher falando uma frase essa semana pesadíssima. Essa frase, pra mim, me pegou assim, forte. Não, você vai ver, é boa. É boa, é dura, mas é boa. Ela falou assim, Deus não pega leve
com quem ele investe pesado. Isso é um versículo do rei Salomão, que na verdade ele diz nem assim, sabia. eu vou te falar como é que ele escreve. Ele diz o seguinte, eu vou te falar da mesma maneira, só que como é que o rei Salomão ele diz assim, aquele que ele ama, ele adverte, ele... Quando você gosta de alguém... Você não tem que ser, esse tá bom, tá certo, todos errado tá certo, então, tá certo. Aquele que ele ama, ele adverte, ele vai lá em cima, etc, porque você não quer que ele erre, você quer ensinar ele. Se eu gosto de você, eu não vou deixar você errar. Aquele que dá tapinha para você nas costas, mesmo que você errou, etc, você vai ver que ele não gosta de você. Então, às vezes, na vida, a gente leva... Famosa história, vou contar essa história rapidinho. Rabino Gross, Rabino Margolis, Rabino Pinchas Margolis, se chama Pinchas Margolis, Rabino de Jerusalém. Ele era um rabino assim muito diferenciado, uma energia assim incrível. Todo mundo que via ele estava sempre feliz. Nunca ninguém entendeu como é que o cara pode ser tão feliz assim. Sabe? E ele estava sempre alegre, onde ele dava, era assim uma pessoa assim, um cara inacreditável. Um belo dia, Deus nos livre que não aconteça com ninguém, um acidente e matou 2 filhas dele. Todo mundo ficou desesperado, falou, como é que a gente vai ver o Rabino amanhã? Como é que vai ser? No dia seguinte ele sai, mesma coisa. Ninguém entendeu. Falou, não é possível, não é possível, não é possível. Agora o cara é louco, agora eu já não acho que é normal. Foram para ele e falaram, Rabino, que história é essa? Como é que você pode ficar tão feliz depois de uma tragédia dessa? Ele falou, eu vou te falar o que me faz pensar assim. Imagina que você está andando na rua, assim ele falou, e de repente você leva um tapa nas costas, aquele tapa de marcar a mão nas costas. Primeira coisa, você fica possesso da vida. Quando você vira, você vê um colega teu que você estudou lá no primário, você vai lá e beija, abraça o cara, etc. Por que você beijou o cara? Você não deu um soco no cara, ele te deu um tapa? Porque você sabe que é teu amigo. Falou, eu levei uma porrada muito grande, mas quando eu olhei para trás, foi Deus. Deus é parça. Deus gosta de mim. É meu amigo. Como que a gente pode chegar nesse nível? Não é fácil. Não sei. Ele conseguia chegar. Ele falou, eu levei um baile tapa, mas quando eu olhei para trás, foi Deus que tirou. Foi Deus que tirou. Então Deus é tudo de bom. Então pronto, cara. Deus me deu e Deus levou. Acabou, assim que vai fazer o quê? Não é uma receita popular, mas que fica registrada. Essa história linda e maravilhosa de Margolis. Eu acho que a gente está chegando no final, porque sempre passa rápido, né? Mas eu acho que o que vai ficar desse programa, pelo menos para mim, é a gente entender que existe um sistema operacional no mundo que está aí para a gente usar ele a nosso favor. Está aí para ajudar a gente a viver essa vida dura. Está aí para a gente entender por que quando Deus investe em você, ele pega pesado, ele é assim, ele não vai... Confia. A coisa tem que confiar, exato, tem que confiar e levantar a cabeça e seguir em frente. E se a gente souber usar as energias do mundo a nosso favor, como você trouxe tanta coisa linda hoje, que o mundo está preparado para te dar, mas você talvez não esteja preparado para receber. Se você não está preparado para receber, a coisa passa, você nem vê que é a rainha, a coisa passa na tua frente e você nem não tá. Não percebeu. Porque de verdade, esse exemplo traz o que é a vida, esse exemplo dos meninos. Porque eles não estão preparados para ver a rainha. Então eles passam e tiram foto com segurança, entendeu? E faz sentido, porque o cara não está zero preparado para aquele momento. Então, se você passa zero preparado para aquele momento... Você passa despercebido. E você perde aquele momento de oportunidade, sim, que às vezes seria onde viria uma energia maior para você, onde viria a força para você levantar, onde viria um propósito maior para você seguir sua vida mais tranquilo. Mas você não está preparado. É isso mesmo. Você não está preparado nem para as festas, nem para a rainha e nem para nada, porque você vai achar que os inimigos que você está lutando são os inimigos de fora. E não são os seus próprios que você tem que lutar contra. Não é com os de fora. Os de dentro são mais fortes que os de fora. Essa que é a verdade. Seus inimigos internos são mais fortes que os inimigos de fora. Em vez de você lutar os inimigos mais fortes, você luta com os inimigos mais fracos. Que é o que está lá do outro lado da rua. Você acha que ele é teu inimigo. Está saindo do foco. Isso, não é? Lindo. Tudo isso é muito lindo. Bonito. Parabéns, Camilo. Parabéns. Você realmente manja muito. É incrível, meu. E assim, pessoal, nós vamos chegando ao fim de mais um Papo Kasher. Olha, impressionante, impressionante.
O senhor, Rabino Dani, é um poço de conhecimento. Dos bons. Tá bom. Não é um poço de coisa ruim, é um poço de coisa boa. E a gente vai chegando ao fim de mais um Papo Kasher. Todas as terças-feiras, às 8h30. Estaremos de volta na semana que vem, se Deus quiser, com mais um Papo Kasher. Indiquem para amigos e inimigos. Já peço isso faz algum tempo. Já estamos aí chegando no 100º episódio e você ainda não indicou? Então, por favor, indica para o amigo e inimigo. A gente precisa crescer nossa audiência, entregar isso aqui, que as pessoas multipliquem isso no seu dia a dia. E vamos agradecer a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para fazer nossos podcasts. Voltaremos, estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, não tem desculpa, porque todo mundo tem aí um lugar para poder assistir a gente, não tem como perder. Voltaremos, Rabino Dani, semana que vem, 8h30 da noite, terça-feira, marcado? Estaremos aqui? Fechado. Yes, Lechaim, Rabino Dani.